Caros amigos, amigas, estamos começando o nosso programa Pergunte e Responderemos. É uma alegria, nesse 7 de setembro, dia da nossa pátria, dia de rezar pela pátria. Nosso Brasil precisa muito da nossa oração e nós queremos rezar também pelo seminarista William da Canção Nova. Como quem acompanha a Canção Nova já deve estar sabendo, fruto do acidente que houve com vários seminaristas, ele está realmente numa situação de saúde muito difícil. Está com um estado de infecção generalizada, uma septicemia, e algo realmente muito sério. Então, a Canção Nova está aí de joelhos, pedindo a Deus um verdadeiro milagre, para que esse menino tão jovem, foi meu aluno, inclusive, aqui na Canção Nova, durante 2 anos, no noviciado da Canção Nova, para serem consagrados. Então, nós pedimos a sua oração por eles, né? E rezar pelo nosso Brasil também. O Brasil está numa fase nova, governo novo, o Brasil precisa vencer uma série de problemas muito difíceis. E eu gosto de lembrar que Nossa Senhora Aparecida é a rainha padroeira do Brasil. Oficialmente o Brasil foi consagrado a Nossa Senhora Aparecida. Não só pela igreja, mas pelo governo brasileiro também. Por isso que o dia 12 de outubro é feriado. Quando o Papa Pio XI definiu Nossa Senhora Aparecida como rainha e padroeira do Brasil, ligou isso na terra e Deus liga no céu. No Rio de Janeiro, houve esta cerimônia de consagração. E o presidente da República do Brasil estava junto, se não me engano era Washington Luiz, e junto com o cardeal do Rio de Janeiro na época, ambos consagraram o Brasil, ou seja, a igreja e o Estado, oficialmente, consagraram o Brasil a Nossa Senhora Aparecida. Então, é dia de nós pedirmos a ela, né, que dê ao Brasil o que o Brasil precisa, né? Arrumar sua vida econômica, arrumar sua vida financeira, diminuir a inflação, haver empregos para o povo, né? Enfim, todas essas coisas, eliminar a terrível corrupção, né, que é um câncer na vida desse país. Enfim, hoje é dia que nós pedimos isso ao Senhor. Muito bem, vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a fazer um programa bem de acordo com o que nos ensina a Santa Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero saudar nossos amigos que estão aqui, bastante gente aqui no nosso auditório Santa Clara hoje. Temos amigos de Niterói, Rio de Janeiro. Quem são? Ok, bem-vindos. Laguna, Santa Catarina, Cosmópolis, São Paulo, São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais, Mariana, Minas Gerais, Santa Gertrude, São Paulo, Paróquia de São Joaquim. É uma comitiva inteira aí. Sejam bem-vindos. É uma alegria recebê-los aqui na Canção Nova e recebê-los aqui na nossa escola, na Escola da Fé amanhã. Hoje é o nosso Pergunte e Responderemos. Quero começar aqui mostrando esse livro do Márcio Mendes, né? Como se dar bem com quem você quer bem, né? Segredos para relacionamentos duradouros e uma vida feliz. Tá aí, não é sempre que é fácil a gente se dar bem com uma pessoa que a gente quer bem, né? A gente quer bem a mulher, mas de vez em quando dá umas briguinhas, né? Quer bem o marido, quer bem um amigo, mas de vez em quando nós temos temperamentos diferentes, temos valores às vezes diferentes. Então o Márcio aqui faz uma reflexão profunda sobre isso. O Márcio já tem 12 livros escritos, né? Livros muito bem aceitos, é um grande pregador da Canção Nova. Márcio Mendes, está aqui a foto dele, né? Por acaso, para quem não conhece, trabalha no programa de manhã, né? Sorrindo para a Vida, faz um outro programa também da Canção Nova, que é o Papo Aberto. Ou seja, o Márcio é um dos consagrados já bem antigos da Canção Nova, tem bastante experiência. Então aí, se você tem dificuldade para se dar bem com o que você quer bem, é um livro substancial, você pode tirar aí. Eu escrevi um livro meio parecido com esse, né? Para ser feliz, né? Como é que você vai viver com você, com a vida, com Deus, com os acontecimentos da vida, né? Para ser feliz. A gente não pode brigar com a vida, a gente não pode brigar com os outros, a gente não pode brigar com a gente também, não. A gente briga com a gente mesmo, né? Então, esses livros são reflexões à luz
da fé cristã. Existe muito livro de autoajuda, mas é diferente o livro de autoajuda cristã, onde você tem aí um fundamento, né, da palavra de Deus, um fundamento da doutrina católica. Muito bem, vamos aqui para as perguntas, né, que já chegaram e já estão aqui na minha mesa. Depois eu mostro mais algumas coisas interessantes sobre livros e etc. Bom, temos aqui a pergunta do João Mateus, via Facebook. Qual é a melhor fundamentação da Igreja Católica para falar sobre os métodos contraceptivos modernos? Ô João, existe o Semplafam. Semplafam é uma sigla, Centro de Planejamento Familiar. Semplafam é um órgão especializado. Inclusive eu fiz uma gravação há um tempo atrás com a presidente da Semplafam no Brasil, que mora em São Paulo. Uma associação que ensina as pessoas a usarem o método Billings, inclusive monitora a pessoa, a mulher que quer aprender direitinho. Então vale a pena você entrar aí, é fácil se você entrar no Google aí, escrever lá Semplafam, ok? Você vai ter aí o site dele, você pode ter orientação. E existem livros também, o método Billings ou o método da ovulação, se não me engano, é da editora Loyola. Se não for da Loyola, uma dessas editoras católicas, ou Paulinas, ou Paulos, né? O método da ovulação, ou o método Billings. Aí tem uma boa explicação sobre o método. E é importante ter uma explicação bem detalhada, porque o método funciona, e é uma maravilha porque você não usa remédio. Olha, quantas notícias eu tenho visto hoje na internet dos males que faz a pílula anticoncepcional. Né? Tem visto aí várias notícias de medicina, dizendo que causa problema de vascularização, problema disso, problema daquilo, não é porque mexe com o sistema hormonal da mulher. Então, o método Billings, que você não usa remédio, é um método que funciona. A Organização Mundial da Saúde garante que funciona cerca de 90 e tantos %. Só que o pessoal não aprende a usar direito, aí fica com medo de usar. Né? Mas se aprender direitinho, né, o método funciona. Eu conheço casais que limitaram o controle da natalidade por mais de 10 anos usando o método Billings, sem precisar usar medicação. Inclusive aqui na Canção Nova tem a Fabiana, a Bia, que é especializada nisso, fez curso até no Chile sobre isso, né, ela com o marido, o Marcos, né, e o Marquinhos, que orientam os casais, inclusive da própria Canção Nova. Liedson Rufino via Facebook. Por que quando uma pessoa morre, um padre tem que ir encomendar a alma? Na verdade, o padre não vai encomendar a alma, o padre vai encomendar o corpo. Porque a alma já foi para Deus. Ele encomenda o corpo. Por quê? Porque o corpo foi morada da alma, foi templo do Espírito Santo. Esse corpo vai ressuscitar. É claro que ele vai se desmanchar na terra, mas Deus o vai refazer. Então, a igreja ama muito o corpo também. Né? Então, a igreja abençoa aquele corpo, o padre faz as exéquias, né, joga água benta, encomenda a Deus para que aquele corpo um dia ressuscite. É por isso. E não precisa ser só padre, não. Pode ser diácono também. Se não houver diácono, pode ser até um ministro extraordinário da Eucaristia, autorizado pelo padre. Ele não vai poder dar a bênção como dá o diácono, dá o padre, mas ele pode fazer as exéquias também. Muito bem, não quero ser identificada. Nós respeitamos a pessoa que pede para não ser identificada. Ela pergunta o seguinte: tive 2 abortos espontâneos e uma pessoa de caminhada da igreja me disse que eu, pela fé, posso pedir a intercessão deles por mim. Gostaria de saber se realmente eu posso fazer isso, o que a igreja diz a respeito disso. Olha, a igreja não proíbe que a gente peça intercessão a uma pessoa que já morreu. Não proíbe, ok? Agora, a gente não tem garantia de que essa oração vai ser eficaz. A igreja autoriza assim. Agora, se você reza por uma pessoa que está no céu, por exemplo, que a igreja já canonizou, aí é garantido que essa pessoa vai interceder diante de Deus por você. Entende? Então, não é proibido pedir intercessão do seu pai que já morreu, sua mãe que já morreu. O catecismo da igreja fala uma coisa muito bonita, que quanto mais nós rezamos pelas almas do purgatório, mais a oração delas por nós se torna eficaz.
Ou seja, a igreja confirma que as almas do purgatório rezam por nós. Ora, se elas rezam por nós, podemos pedir a intercessão delas. Elas ficam sabendo? Ficam, através de Deus. Como é que os santos ficam sabendo da minha oração? Os anjos, através de Deus. Nenhum anjo, nenhum santo, nenhuma alma é onisciente, sabe tudo. Sabe através de Deus. Sabe aquilo que Deus permite que ela saiba. É isso que a igreja nos ensina. Muito bem. Josi Ferreira, de Natal, no Rio Grande do Norte. O que a Igreja Católica diz sobre as imagens de santos? Ô Josi, a Igreja diz que as imagens são recomendadas, né? Por exemplo, eu vou ler um pedacinho aqui. No concílio de Nicéia II, que foi no ano de 789, quer dizer, já faz aí 1.200 anos, a Igreja estudou a questão das imagens, porque houve uma heresia muito grande, chamada iconoclasmo, que foi no Oriente, lá em Constantinopla, que por influência dos muçulmanos e por influência dos judeus que não têm imagem, entrou na igreja uma heresia, que era o quê? Vamos acabar com as imagens. E olha, foi um problema terrível. Mais de 100 anos de conflitos, de lutas, de brigas no Oriente por causa disso. Então a igreja fez um concílio chamado Concílio de Nicéia II. Nicéia é uma cidade pertinho de Constantinopla, que hoje é Istambul, lá na Turquia. E uma das coisas que o Concílio de Nicéia definiu foi exatamente que as imagens são lícitas. Está aqui, ó, no Catecismo, parágrafo 1159, diz assim, olha, eu vou ler um trecho do que o Concílio definiu. Na trilha da doutrina divinamente inspirada de nossos santos padres e da tradição da Igreja Católica, que sabemos ser a tradição do Espírito Santo, que habita nela, definimos com toda certeza e acerto que as veneráveis e santas imagens, bem como as representações da cruz preciosa e vivificante, sejam elas pintadas de mosaico ou de qualquer outra matéria apropriada, devem ser colocadas nas santas igrejas de Deus, sobre os utensílios e as vestes sacras, sobre as paredes e em quadros, nas casas e nos caminhos, nas ruas. Tanto a imagem de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, como a de Nossa Senhora, a Puríssima e Santíssima Mãe de Deus, dos santos anjos, de todos os santos e dos justos. Está aqui. Olha, isso faz 1.200 anos que a igreja definiu em concílio ecumênico. A igreja não volta atrás. A igreja, ela define uma verdade de fé uma vez só. Por quê? Porque ela sabe que o Espírito Santo não se contradiz. Ele ensina uma coisa para a igreja uma vez só. Então, depois de 300 anos, ou melhor, depois de 700 anos desse concílio, veio a Reforma Luterana, em 1517. Aí surgiu a questão de tirar as imagens de novo. A igreja disse, já estudamos esse assunto. A igreja não voltou mais a analisar a questão das imagens. Então as imagens são boas, não é para ser adorada, é para ser venerada. Eu gosto sempre de explicar as 3 razões pelas quais a igreja valoriza uma imagem. Quando você olha uma imagem, então, ali, Nossa Senhora Aparecida, você olha uma imagem, primeiro, ela lembra que aquela pessoa é um modelo de vida. Então você pode se espelhar nas virtudes dela, viver imitando a vida dela. Primeira razão é essa. Segunda razão, quando você olha para ela, você lembra que ela está no céu e intercede por você. Então você pode pedir orações a Deus através dela. Terceiro, ela é santa por obra e graça de Deus. Então, quando você glorifica Nossa Senhora, você está dando culto a Deus. Por quê? Porque ela é santa por obra de Deus. O que Nossa Senhora diz no Magnífica? Ele olhou para a humildade da sua serva. Ele fez em mim maravilha. Santo é o seu nome. Entendeu? Então, esse é o fundamento das imagens. Você que é católico, não tenha dúvida de ter as suas imagens na sua casa, nas paredes, na roupa, né? Não é para adorar, nós só adoramos a Santíssima Trindade.
Em meio a tanta tecnologia, se eu estiver usando o celular para ler a palavra de Deus mais que a Bíblia, isso é errado. Sheila Cerqueira. Ô Sheila, realmente, hoje todo mundo usa a Bíblia. O celular tem a Bíblia, o celular tem a liturgia das horas. Não há problema. Não há problema, desde que você tenha no celular uma boa tradução. Agora, a Bíblia escrita tem uma vantagem. Qual é? Ela traz no rodapé as notas que o celular não traz. Por exemplo, você não vai conseguir ter as orientações que uma Bíblia de Jerusalém te dá, a Bíblia da CNBB te dá aquelas. Por quê? Porque no celular normalmente não vem. No meu celular eu não tenho essas notas de rodapé. Agora, a igreja não quer que use o celular na liturgia. Na liturgia não, na liturgia deve-se usar o texto escrito. Porque é sagrada escritura, foi escrito. Então a igreja quer que use na liturgia a palavra escrita. Muito bem. Ordália Diniz, de Paranavaí, no Paraná, via telefone. Ela diz que é sócio inativo da Canção Nova. O que é o sócio inativo? É aquele que parou de contribuir com a Canção Nova. Eu sei, a crise está aí, não é? Mas, sabe, faça um esforço para você voltar. A Canção Nova tem uma dificuldade tremenda, tremenda, tremenda para pagar as contas todo mês. Eu sei porque eu participo do conselho da Fundação Mantenedora da Canção Nova, que é a Fundação João Paulo II. Gente, é mais de 20 milhões de reais por mês. Não tem subsídio, não é uma ONG, não tem nada. É do bolso dos telespectadores para a Canção Nova. Isso é maravilhoso. Isso mostra que os católicos do Brasil têm responsabilidade. Mantém uma TV que já tem aí, chegando aos seus 30 anos de vida, uma rádio que já tem mais de 30 anos, né? Isto é bonito, né? É o povo católico que mantém uma TV católica que evangeliza, que leva Deus para dentro da sua casa. Então, por isso que nós pedimos e agradecemos, né, as pessoas que ajudam. A Ordália pergunta o seguinte: por que falamos na ladainha de Nossa Senhora, é ladainha lauretana, né? Torre de Davi, Torre de Marfim, Casa de Ouro. Ordália, Torre de Marfim, Torre de Davi, a ladainha lauretana, assim como o ofício da Imaculada, é um louvor a Nossa Senhora que foi feito baseado nos textos bíblicos. Eu até escrevi um livrinho explicando, né, o ofício da Imaculada, aqueles termos todos que aparecem no ofício. Na ladainha lauretana é a mesma coisa. Torre de Davi, por quê? Torre de Davi, Davi foi o grande rei de Jerusalém. Jerusalém era uma capital fortalecida, ele tinha uma torre, né, lá onde tinha o pináculo do templo. Então, era uma coisa assim, símbolo de fortaleza. Então, Nossa Senhora é a Torre de Davi, né? Quando fala aqui Casa de Ouro, porque o ouro, todo mundo sabe o valor do ouro, né? Então, ou seja, é valiosa. Depois fala assim, ela pergunta aqui, outra expressão, Torre de Marfim. O marfim é aquele chifre de elefante que é um material caríssimo, porque é um material extremamente resistente, um material usado para fazer peças muito importantes, até colares de mulher e coisas desse tipo, porque é um material valioso, precioso, riquíssimo. Então, todas são alegorias usadas para Nossa Senhora. E você vai vendo que a ladainha lauretana tem muito mais coisa, Torre de Davi, Estrela da Manhã, Casa de Ouro, Porta do Céu, Refúgio dos Pecadores, Consoladora dos Aflitos, Auxílio dos Cristãos, Rainha dos Anjos, Rainha dos Anjos. É um louvor maravilhoso a Nossa Senhora. E tem uma coisa, só o Papa pode alterar a ladainha lauretana. Há pouco tempo o Papa introduziu na ladainha lauretana a expressão Rainha das Famílias, que não tinha, né? Porque é uma oração assim muito recomendada pela igreja. E que deve ser sempre rezada depois do texto, quando se reza o rosário, mas se reza a ladainha em seguida. Renata Toledo, via Facebook. Fui cerimoniária durante um tempo. Cerimoniária é aquela pessoa que ajuda nas cerimônias da liturgia, né? E sendo assim, no meu caso, no meu curso, aprendi que se faz reverência na Santa Missa quando o padre fala o nome de Jesus Cristo. E que a reverência é sinal de adoração. Porém, de um tempo para cá, vejo vários leigos e os padres fazendo reverência ao nome de Maria, no momento da oração eucarística. Gostaria de saber se é correto fazer. Ô, Renato, essa
reverência, que a igreja chama de vênia, não é só para Deus. A vênia é um ato de respeito, de veneração também. Então, pode ser feito ao nome de Maria também, não há problema. Ok? Pode ser, porque a questão de adoração ou veneração é uma questão de fórum íntimo. Né? As pessoas falam, vocês dizem que a gente não adora a imagem, mas vocês ajoelham do lado da imagem, como é que não adora a imagem? Espera aí, o fato de eu me ajoelhar não é um ato de adoração, a adoração é no coração. Entende? É uma questão de fórum íntimo. Eu posso estar adorando, eu posso estar venerando, de acordo com o meu sentimento. Eu posso estar sentado de pé ou de joelho. É o sentimento que vale. Né? Se você está olhando para aquilo como Deus, olhando para aquilo como um santo, um anjo, entendeu? É importante entender isso. Então, a vênia pode ser um gesto de adoração ou pode ser um gesto de veneração. Está aí, Renata, a sua resposta. Não quero ser identificada, tudo bem. Segunda união, é a pergunta dela, por que não posso comungar e posso ter intimidade com a palavra de Deus se tem o mesmo valor? Veja bem, tem o mesmo valor, mas não é a mesma coisa. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Cristo não está aqui em corpo, sangue, alma e divindade. Cristo está aqui pelo ensinamento da sua palavra. Agora, na Eucaristia, ele está corpo, sangue, alma, divindade. Está presente pessoalmente. Então, é diferente. Ok? Então, a igreja, para a pessoa comungar, a igreja exige o estado de graça. Estar obedecendo às normas da igreja. A palavra, a igreja não exige isso. Um pecador pode ler a palavra de Deus e deve ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai levar ele à conversão. Mas ele não deve comungar se ele não estiver em estado de graça. Essa é a diferença, entendeu? Dessas duas coisas. Júlia Ogliari, de Curitiba, no Paraná, via telefone, sócia pelo débito automático, é quem recebe a revista. A revista tem um boleto dentro e paga pelo boleto. E eu gosto sempre de lembrar o seguinte, você que paga pelo boleto, nunca pague menos que R$10. Por quê? Porque R$10 é o custo da revista que você recebe, o custo do correio que leva a revista para você e o custo que o banco cobra para receber de você. Então, se você der R$10, a Canção Nova não recebe nada. Então, pelo menos 11. Mas não é 11, não. Você vai dar um pouco mais, né? Júlia pergunta o seguinte, quando um adolescente de 15 anos quer ser batizado por livre e espontânea vontade, ele precisa ter padrinho? Precisa. A igreja exige sempre padrinho. O padrinho, olha, há um tempo atrás eu fui padrinho de crisma de um amigo meu de 60 anos de idade, fui padrinho dele. A igreja exige, é até um apoio para o afilhado, entende? E eu encontro com ele na rua, ele, olha, benção padrinho. Nós dois de cabelo branco, eu digo, Deus se abençoe. Até para abençoar o afilhado tem um significado, né? Então precisa assim, né? Marcos Rezende Chagas, de Florianópolis, Santa Catarina, qual a posição da igreja sobre o panteísmo? Ô Marcos, a igreja é totalmente contra o panteísmo. O que quer dizer o panteísmo? Pan quer dizer tudo. Teísmo vem de Theos, Deus, tudo é Deus. O que é o panteísmo? Panteísmo é uma filosofia, ou um conceito religioso que entende que tudo é Deus. Tudo é Deus. Eu sou Deus, o copo é Deus, é uma emanação de Deus. Não. A igreja diz, não, eu não sou Deus, eu sou uma criatura de Deus. Eu existo porque Deus quis que eu existisse. Se Deus não quisesse, eu não existia. Está vendo a diferença? Agora, se eu sou Deus, eu sou uma centelha de Deus, então aí eu existo independente da vontade de Deus, eu sou uma emanação de Deus. Como que um obrigatório? Ele diz não. E olha, muitas religiões orientais são panteístas. Budismo, hinduísmo, shintoísmo. Olha, eu escrevi um livro, está aqui, Falsas Doutrinas. Esse livro, eu enumero aqui mais de 100 religiões cuja doutrina não se compactua com a fé católica. Ou seja, você não pode ser católico
e viver uma dessas religiões aqui. Aqui eu mostro várias religiões orientais, né, que estão na linha do panteísmo, do holismo, do panteísmo, entende? Que consideram o seguinte: tudo é Deus. O cosmos é Deus. Não, o cosmos não é Deus, não. O cosmos começou com o Big Bang. Há 13,7 bilhões de anos atrás, o cosmos não existia. Deus sempre existiu. Então, o panteísmo é algo realmente muito, um erro muito grave, que a igreja não aceita de jeito nenhum. Muito bem, levantou a plaquinha do intervalo. Então, vamos a ele, dona Ana. Depois do intervalo, a gente vai responder as perguntas que vieram por e-mail. Vocês estão vendo que aqui são telefone, Facebook, e-mail, vai aparecer ali no plasma no segundo bloco, ok? Espere aí, você vai ver que o nosso intervalo é bastante rápido. Muito bem, estamos de volta com o nosso Pergunte e Responderemos. Viu aí que o intervalo é muito rápido. Muito rápido por quê? Porque não tem propaganda, não tem comerciais. Né? A propaganda que tem é o quê? São os produtos de evangelização da Canção Nova, os livros, né? Os CDs, os DVDs, mas tudo de evangelização, ok? Para que a Canção Nova fique livre, né? A grade da Canção Nova não é comandada por ninguém que patrocina. Por que é ruim ter patrocinador? Porque o patrocinador, ele exige o horário dele e você tem que cumprir. A Canção Nova, não tendo propaganda, não tendo patrocinador, ela fica 100% livre para definir a grade dos programas do jeito que ela quiser. É um grau de liberdade extraordinário. Muito bem, tenho aqui que comunicar o seguinte, né? Acampamento Quem Como Deus, 9 a 11 de setembro, aqui na Canção Nova, ok? Com o tema Agindo Deus, quem impedirá? É do profeta Isaías 43:13. Agindo Deus, quem impedirá? Né? Vão estar pregando o padre Roger Luiz, o padre Serginho, Rogerinha Moreira e a presença internacional do padre John Batiste. Né? Você pode ter mais informações pelo site eventos.cancional.com ou pelo telefone 12 31 86 2600, 12 31 86 2055, ok? Muito bem. Eu quero lembrar duas coisas. Primeiro, dia 17 de setembro, estarei, se Deus quiser, em Maringá, num encontro muito bom, o segundo congresso para empreendedores católicos. Eu tive ano passado no primeiro congresso, esse ano vai ser a segunda vez, lá no Teatro Marista, em Maringá. O ano passado tinha umas 2.000 pessoas, né? Foi um evento muito bonito. Estaremos lá, se Deus quiser, né? Dia 17 de setembro, certo, Gabriela? 17 de setembro, agora, nesse mês. Muito bem, outra coisa que quero lembrar é que no meu site Cleofas, eu criei uma escola da fé online. Tem esse nome, mas na verdade o que é? É um curso de teologia para você fazer à distância. Qual é a matéria que nós vamos cumprir ali? Vamos toda a doutrina católica. Comecei lá, quem é Deus, né? Depois a criação do mundo, a criação do homem, a criação da mulher, o pecado dos homens, o pecado dos anjos, depois toda a cristologia, mariologia, pneumatologia, o Espírito Santo, etc. Bom, se você entra agora, você pode assistir às aulas anteriores, mesmo que você pegue o curso no meio. Quem tem interesse é só entrar no site Cleofas, tem uma janelinha lá, Escola da Fé Online. Clica ali, você vai ter todas as informações, ok? Paga uma taxa mensal de R$20. Por quê? Porque eu tenho 5 pessoas trabalhando nesse projeto. É um projeto difícil, complicado, tem vídeo, tem matéria para ouvir, tem matéria escrita, tem que acessar provedor, tem que mandar para o satélite, tem que chegar na sua casa. Eu não sabia que isso dava tanto. Eu conversei com o padre Paulo me disse, eu tenho 12 pessoas que trabalham no meu site. Eu fiquei bobo de ver, eu tenho 5, agora nós temos que remunerar essas pessoas, né? São todos funcionários contratados que trabalham para isso. É um curso de teologia à distância, se você quiser aí. Claro, não tem certificado, não é uma escola, não tem certificado, mas é um curso que vai te dar um bom conhecimento da doutrina católica à luz dos documentos da Igreja Católica. Ok?
Tem aqui algumas perguntas que é da nossa plateia. Então, antes de eu ir para as perguntas ali de e-mail, vou responder aqui. A pessoa pergunta o seguinte: se o casamento na igreja luterana, protestante, é considerado válido? Válido. Na igreja católica, assim como o batismo, veja, o casamento na igreja protestante, a igreja considera válido para 2 protestantes, não para um católico que casa na igreja protestante. Aí não. O que a igreja considera válido, se ele não tem sacramento? É que o matrimônio não é ministrado pelo ministro, o matrimônio é ministrado pelos noivos. Então a igreja vê uma validade para eles, 2 protestantes, que se casam numa igreja protestante, porque assumiram um compromisso diante de Deus. Então a igreja entende que eles não podem se separar. É nesse aspecto que a igreja católica considera válido. Agora, não tem a validade sacramental que tem para a igreja. Entende? Para eles não é sacramento como para a igreja. Muito bem. Um conhecido foi casado só no cartório, só no civil, já está divorciado e não sabe se foi batizado, mas não fez primeira comunhão, crisma e não casou na igreja, não segue a religião. Ele está em pecado? Bom, a questão de ser pecado depende do nível de consciência que a pessoa tem, do que seja pecado, do que seja seguir a igreja. Entende? Quer dizer, há pessoas que não receberam nenhuma formação. Então, ele não chegou nem no nível da dúvida do que é pecado e do que não é pecado. Então, a igreja diz, quando é que é pecado? Quando é pecado que a pessoa tem aquelas 3 condições: querer, saber e fazer. Ele sabe que alguma coisa é pecado, mas ele quer fazer e ele faz. Querer, saber e fazer. Então, depende dessas condições, ok? Ainda pergunta em relação ao seu casamento, mesmo só no cartório, já divorciado, se ele vier a ter outra pessoa, está em adultério? Veja, se é uma pessoa católica, estaria em adultério, mas ele não sabe nem se foi batizado, então nem católico ele é ainda. Então há uma série de dúvidas aqui que realmente a pessoa precisava ser orientada desde o começo, né? Muito bem, eu vou para as perguntas aqui do Plasma, que são as perguntas que vieram, então, por e-mail. A Gislene de Santo André, São Paulo. O que a Igreja Católica diz sobre as comunidades em células? Olha, se é o que eu estou entendendo, hoje existe um movimento muito bonito de células. Aqui, por exemplo, em São José dos Campos, tem mais de 200 células. Eu conheço, inclusive, o coordenador delas, é um trabalho muito bonito. O que são essas células? São grupos que se reúnem em família, parece que no máximo 12 pessoas. Quando a célula cresce muito, então ela se divide em outra célula. E as pessoas se reúnem o quê? Para rezar, para ler a palavra de Deus, para trocar experiências. É uma espécie de um encontro de oração, de meditação, de partilha. É muito bonito, tem dado muitos bons resultados. Eu conheço aqui a célula em São José dos Campos. Um católico pode tratar alguns problemas psicológicos com terapeutas que utilizam hipnose para tratar problemas como ansiedade e depressão. O que a Igreja Católica fala a respeito disso? Bom, a hipnose, vejam bem, ela é uma forma de terapia, só que tem uma coisa: a pessoa tem que ser capacitada e tem que ser habilitada, porque vai mexer com o inconsciente da pessoa. Então, não é qualquer pessoa que pode ministrar, trabalhar com hipnose. Agora, veja bem, há uma hipnose que é ligada ao espiritismo, que faz regressão de idade para a pessoa voltar ao que ele era em vidas anteriores. Aí a igreja não aceita, porque aí está falando de reencarnação. Se é uma hipnose puramente científica, para a pessoa habilitada e capacitada, a igreja não se opõe, mas desde que seja uma coisa muito séria. Milena Amâncio de Triunfo, na Paraíba. Como posso aprender sobre o método contraceptivo Billings? Há algum livro, vídeo? Já falei, tem vídeo sim, tem livro sim. Milena, falei disso aqui hoje. Faça um contato com Cenplan, CENPLAN, Centro de Planejamento Familiar. Entra aí, coloca aí, cenplafan.com.br, você vai entrar no site. Tem gente que monitora
o uso do método bíblico, você vai ver livros que ele apresentou ali, você vai ver, inclusive, já no próprio site, algumas lições do Sempre La Fama, ok? Maria Gomes, pode uma pessoa separada e casada pela segunda vez ser ministra da Eucaristia? Não pode. Se ela está separada, é casada na segunda vez, mas se não houve o segundo casamento na igreja, então a pessoa não deve ser ministra da Eucaristia. Ela não pode nem comungar. Como é que ela vai ser ministra da Eucaristia? É uma incoerência. Não é? Pelo menos da documentação da igreja do catecismo, é essa a realidade. Jonas, fazer tatuagem de Jesus Cristo ou de algum santo é pecado mortal? Ô Jonas, não é pecado mortal, mas a igreja não quer que faça. Por quê? Porque a tatuagem, veja, a igreja acompanha a medicina. No livro do Levítico, capítulo 19, lá pelo versículo 28, tem uma citação lá do Antigo Testamento, que diz assim: não farás incisões sobre a sua pele e tal. O que era aquilo? Aquilo era uma consagração que os pagãos faziam aos deuses, aos Baals, aos Aserás, aos Moloque, era uma consagração. Então aí realmente é algo que a igreja condena realmente. Se alguém faz uma tatuagem para se consagrar a uma entidade espiritual, a igreja condena 100%. Ah, mas eu vou fazer uma imagem de Jesus Cristo, Nossa Senhora, devo fazer? A igreja fala, não. Por quê? Porque a medicina é contra. Né? Os dermatologistas dizem que a tatuagem estraga muito a pele, estraga mesmo. Se você depois quiser tirar uma tatuagem, é um tratamento caro, doloroso, que é feito com laser. Né? Então a igreja não quer que use o próprio corpo. E o corpo também é templo do Espírito Santo. Está certo, é mais sagrado, mas a igreja não, pela questão da medicina, a igreja não quer que faça. Ok? Não precisa. Quer carregar Jesus? Carrega no pescoço, na medalhinha, está certo? Ou um quadro na parede. Não tem necessidade de colocar na pele. Aliás, eu quero dizer o seguinte, eu ando assustado de ver como a juventude está fazendo isto, né? Eu acho que não é bom para o corpo, não é bom para a pele, depois você cresce, você se arrepende, você pode querer tirar. E aí, é muito caro e muito doloroso e não sai 100%. Gil Wagner, de Bela Cruz, no Ceará, poderia explicar a passagem bíblica que está em Deuteronômio 21, 18 e 21? Essa passagem, vamos ver aqui rapidinho, Deuteronômio 21, 18 e 21. Cadê? Deuteronômio 28, 21, 18, 21. Se um homem tiver um filho indócil e rebelde, que não atenda às ordens de seu pai, nem de sua mãe, permanecendo insensível às suas correções, seu pai e sua mãe o tomarão e o levarão aos anciãos da cidade, à porta da localidade onde habitam, e lhes dirão: este nosso filho é indócil e rebelde, não nos ouve, vive na embriaguez e na dissolução. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até ele morrer. Assim tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel, ao sabê-lo, será possuído de temor. É claro, Gil, que isso aqui não vale mais para nós hoje. Isso aqui é o Antigo Testamento. Quer dizer, era aquela cultura que vinha do código de Hammurabi, lá da Babilônia, olho por olho, dente por dente. De jeito nenhum um pai vai fazer isso hoje com um filho. Né? Então não cabe mais de jeito nenhum. Vamos tratar esse filho aí, vamos educá-lo, vamos, sei lá, fazer tudo que for possível. Né? Mas não tinha a mínima ideia de fazer uma coisa dessa. Qual a explicação para um sonho ruim que se torna realidade? É um sinal de Deus? É muito difícil de saber. O sonho, em princípio, os psicólogos dizem o seguinte: o sonho é algo que está dentro de você. O que você sonha de noite é alguma coisa que entrou no seu inconsciente. E entrou por onde? Pelas 5 janelas da alma, ou seja, pelos sentidos. Ou é alguma coisa que você ouviu, ou cheirou, ou experimentou, ouviu, ou tocou, o tato. Então, o que você sonha de noite
É uma coisa que entrou na sua alma e ficou no inconsciente. Aí o inconsciente, liberado, né, para o consciente, nessas imagens malucas do sonho, né, que todos nós temos, ele vem à flor e aflora. Agora, pode ser uma coisa de Deus? Pode. São José não sonhou lá, o anjo, né? Teve um sonho, José pega o menino e Maria e foge para o Egito. José sonhou que, né, ele queria largar Maria, o anjo, não deixa Maria não, Deus, ela, né, o menino quer que você seja o pai dele mesmo, fica aí. Dom Bosco tinha mais de 50 sonhos proféticos. Agora, fazer esse discernimento, saber que é algo meu, natural, saber se é algo de Deus, aí não é tão fácil. Aí tem que conversar com uma pessoa, né, que tem um bom conhecimento de psicologia, também de religião, e saber o que está acontecendo. Não é fácil de analisar isso. Tiago Guedes, Itabira, Minas Gerais. Tenho muitas dúvidas na hora de me confessar, pois penso em todos os meus pecados, mas não faço a preparação antes de me confessar. Como devo proceder antes de me confessar? Tiago, vou te dar uma explicação bem prática. Eu escrevi um livrinho que pode te ajudar, está aqui, ó, a produção já deixou aqui. Por que confessar? Como confessar? Fininho. Como é que você faz um exame de consciência? Como é que você conta para o padre os seus pecados? Como é que você faz o seu arrependimento, o seu propósito, e cumpre a penitência? É bem simples. Tá? Agora, basicamente, é o seguinte, você tem que fazer um exame de consciência. Você está dizendo aí que não confessa, escreva, pode escrever. Ó, padre, dá licença, eu vou ler aqui para o senhor meus pecados. Ó, isso. Lê, não tem problema. Tem que confessar o pecado, ou seja, você tem que falar para o padre dos seus pecados. Entendeu? Por isso que a confissão não pode ser, tem que ser pessoalmente. Mas você pode escrever se quiser. Segundo, se arrepender daquilo que você fez de errado. Terceiro, o propósito de lutar para não voltar àqueles pecados. Quarto, confessar. E quinto, cumprir a penitência que o padre der. Pronto. Aí você está perdoado. Bruna, tem algum livro que fale sobre comunhão espiritual? Se pode ou não, quando pode? Ô Bruna, a comunhão espiritual é uma coisa muito simples. A comunhão espiritual, ela tem pode ser feita em duas situações. Primeiro, uma pessoa que comunga normalmente pode fazer durante o dia, várias vezes por dia, comunhão espiritual. Os santos faziam muito isso. O que é a comunhão espiritual? Você para um instante no seu trabalho, né, e você pede para Jesus vir ao teu coração, espiritualmente. Entende? Ou também, se a pessoa está numa missa, não pode comungar por algum motivo, faz a comunhão espiritual. Eu escrevi também um livrinho sobre comunhão e confissão, esse sobre Eucaristia, como preparar-se bem para comungar. Eu explico aqui um pouco o que é também a comunhão espiritual. E aqui também como é que a gente comunga bem, com as disposições necessárias, né? Ninguém é digno de receber Jesus, mas Ele quer vir a nós. Então, Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, dizia assim, nós temos que estar com as disposições necessárias. O que é a disposição necessária? É estar em estado de graça, você querer se aperfeiçoar cada vez mais na sua fé, na sua santidade, na sua vida espiritual. Não deixar a Eucaristia cair numa rotina, especialmente quem comunga todo dia, não caia na rotina, né? Se examine sempre, faça ação de graças, aquele tempo depois que você comunga, conversar com Jesus, colocar os seus problemas, suas intenções, sua adoração, sua intercessão, ok? Muito bem, a fé pode ser sentida como sentimos alegria, dor, ou seja, de forma física. Olha, às vezes pode, mas não é sempre. A fé, basicamente, o catecismo da igreja diz assim, é um assentimento da vontade iluminada pela inteligência. Ou seja, você diz, sim, eu abraço essa fé. Não sente nada. Ok? Não sente nada. Por quê? Porque você está convencido. Então, por que eu acredito na Eucaristia? Porque Jesus revelou,
Isto é o meu corpo que é dado por vós. Eu acredito em Jesus. Jesus é Deus, Ele fez mais de 40 milagres que estão na Bíblia. Então, a minha inteligência me iluminou, então a minha vontade dá o assentimento, ou seja, eu abraço isso, eu vivo isso, não sinto nada. Agora, às vezes, Deus dá um sentimento. Às vezes o toque de Deus, o toque da graça de Deus, às vezes mexe com o nosso sentimento. Às vezes a pessoa vai até às lágrimas, mas não é o mais importante. O mais importante é o assentimento da vontade iluminada pela inteligência. Você recebeu as credenciais da fé. Isso é muito importante. Né? Eu não posso dar o assentimento a qualquer coisa. Não, eu tenho que pedir as credenciais. Por que eu acredito em tudo que está aí? Porque eu estudei, porque eu vi que a coisa é séria, porque Jesus deu provas de divindade. Tem um livrinho que se chama Jesus Cristo é Deus, uma maravilha, né? É de um padre espanhol chamado José Antônio de Labourou. Ele fez 5 conferências numa universidade espanhola, ele é jesuíta, para mostrar que Jesus Cristo é Deus, né? Então, maravilhoso. Mas ele, para levar a pessoa a aceitar que Jesus Cristo é Deus e abraçar o cristianismo, ele faz um caminho. Que caminho é esse? Primeiro, Jesus Cristo é Deus? Por quê? Primeiro, porque tem 40 milagres dele na Bíblia. Mas peraí, mas a Bíblia é verdadeira? Então ele prova que a Bíblia é verdadeira. Ele prova que os racionalistas, lá do século XVIII, XIX, na França, na Alemanha, quiseram destruir os evangelhos. Renan, Harnack, Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, D'Alembert, etc. E chegaram à conclusão que os evangelhos são uma obra-prima. A ponto de um racionalista alemão chamado von Harnack dizer: nós tentamos destruir os evangelhos e o que nós conseguimos foi construir um pedestal para a igreja colocá-lo em cima. Quer dizer, o tiro saiu pela culatra. Eles, inimigos viscerais da igreja, mostraram que isso aqui é uma obra de arte, não tem falsidade. Ora, se não tem falsidade, é aqui que tem 40 milagres de Jesus ou mais. Então, eles mostram que Jesus é Deus, que ninguém fez os milagres. Então aí eu posso acreditar em Jesus. Porque os inimigos viscerais da igreja, como um Renan, como um Voltaire dizia da igreja, a infame, temos que calar essa infame, na época da Revolução Francesa, né? Eles se dobraram diante dos 4 evangelhos e disseram: não tem fraude, é uma obra-prima. Então, o mal do povo hoje é que vai abraçando qualquer culto, qualquer religião, qualquer igrejinha aí, sem pedir as credenciais. Ora, quando um presidente manda o seu embaixador no outro país, ele leva as credenciais, a carta do presidente dele, aí ele vai ser embaixador, né? O mal do povo brasileiro, por falta de formação religiosa, é por isso que nós precisamos estudar. Abraça qualquer coisa. Primeira igrejinha que ele entra, aí que o Senhor promete que vai resolver o problema dele, que vai dar emprego para ele, que vai curar ele, a mulher dele, ele mergulha naquela doutrina, não quer nem saber se está certo, se está errado. O que é isso? Não é assim. A fé não é desse jeito. Meu casamento foi coletivo. São vários casamentos realizados juntos, né? Realizado por uma irmã, porque no interior onde morava na época era difícil um padre. Foi válido. Bom, depende se teve autorização do bispo. Aquilo que eu já falei, como o casamento não é o ministro quem ministra, o ministro ali, ele é um representante da igreja, ele é um testemunha de Deus. Quem se casam são os noivos. Eu te recebo como minha mulher, meu marido. Agora, a forma canônica será válida se houver uma autorização da igreja. Se houve, é tranquilo. Eudaísa Martins: por que Nossa Senhora nos pede para rezar o rosário? Bom, se Nossa Senhora pede, é porque Deus pede, porque o rosário é poderoso, né? Porque o rosário é uma maravilha, né? O Papa João Paulo II dizia: é a minha oração predileta, a minha oração predileta, né? Então, é muito importante. E eu quero mostrar aqui alguns livros, antes da gente concluir essa parte.
Porque, sabe, os livros ajudam a gente até a formação. Então, por exemplo, um livro que nós acabamos de lançar, do Dr. Scott Hahn. O Dr. Scott Hahn era um presbiteriano, inimigo visceral da igreja, que batia na igreja nas universidades americanas. Esse homem começou a estudar a patrística e se converteu, assistindo à missa. Esse aqui é mais um livro dele que nós publicamos, Senhor, tem de piedade de nós. Sobre o quê? Sobre a confissão. Que ele dizia, quando ele era protestante, que era uma invenção da igreja. O poder de cura da confissão. O Dr. Scott Hahn é um dos maiores pregadores católicos americanos hoje. Se converteu por causa da missa e escreveu até aquele livro, O Banquete do Cordeiro. Teve aqui na Canção Nova, eu estive na casa dele 2 vezes nos Estados Unidos, e é provável que ele volte aqui à Canção Nova. Católicos voltem para casa. É outro americano fantástico, que também eu trouxe aqui na Escola da Fé. Tivemos com o Dr. Tom Peterson. Tem uma matéria dele na internet, um vídeo maravilhoso, Católicos voltem para casa. É 1 minuto. É um vídeo maravilhoso. Esse homem, com esse trabalho, isso aqui é um projeto dos Estados Unidos. Católicos voltem, ele já trouxe, com esse projeto nos Estados Unidos, ele já trouxe mais de 1 milhão de católicos de volta para a Igreja Católica. Mostrando aqui o quê? A beleza da igreja. Mais ou menos aliás, os dois são amigos, o Scott Hahn e o Tom Peterson, eles são amigos. Família Santuário da Vida. A família está muito atacada, a família está muito ameaçada. João Paulo II dizia que a família está jurada de morte. É eutanásia, é aborto, é ideologia de gênero, é uma série de coisas, né, que destrói a família. Esse livro, essa frase é do Papa João Paulo II, Santuário da Vida. É o escudo de proteção da vida. Tá? A Minha Igreja, um livro que quem precisa conhecer a igreja. Um grande problema de muitos católicos é isso. Eu quero Jesus Cristo, mas não quero a igreja. Porque a igreja está cheia de padre que dá contra-testemunho, tem bispo que faz coisa errada, não sei o quê. E Jesus Cristo faz coisa errada? Foi ele que instituiu a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, nós somos os membros. A pessoa que quer Jesus Cristo, mas não quer a igreja, ele degola Jesus Cristo, ele fica só com a cabeça. Não quer o corpo, não quer a igreja. A Prática da Humildade, Papa Leão XIII, um livro maravilhoso, né? Bom, já chegou ao final do programa, a produção já levantou aí a placa de encerrar, e eu quero agradecer a vocês que vieram participar aqui, deixaram o 7 de setembro em casa, lá, e vieram participar aqui na Canção Nova. Sejam bem-vindos, né? E, se Deus quiser, amanhã, vamos na Escola da Fé, às 8h40, começar o estudo dos 10 mandamentos. Você que está acompanhando aí o estudo de moral na Escola da Fé, amanhã vamos começar o estudo sobre os 10 mandamentos, como a igreja nos ensina. Tá bem? Muito obrigado e até o próximo programa, então, se Deus quiser. CançãoNovaPlay.com. Assine já!